Retorno de Jedi, o terceiro filme da saga original Star Wars, os rebeldes Luke, Leia, Han e Chewbacca se unem aos Ewoks, uma espécie semelhante a pequenos ursos que tem organização tribal. Apesar de sua tecnologia primitiva, os Ewoks foram decisivos na batalha terrestre contra o Império, e os seus estilingues derrotaram os Stormtroopers e os caminhantes imperiais. Hoje, o regime Supremo PT é um verdadeiro império, sendo dono da justiça, da PF e da mídia, que há anos tenta colar uma narrativa que criminalize a direita no Brasil. Mas a direita, como os Ewoks, está dando uma surra no que diz respeito à comunicação. Com seus novos estilingues, os celulares, gente como Nicolas Ferreira destrói em poucos minutos a narrativa do golpe, criada por milhares de profissionais nos estúdios da bilionária Globo. Veja que humilhação! Assim como o regime Supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só! Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E Nato Shark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Já virou uma tradição no Brasil, tão previsível quanto o samba, o carnaval, o futebol e o assalto. Nos momentos mais difíceis para o presidente Stalinácio e os ministros do Soviético Tribunal Federal, sempre surge uma cortina de fumaça em Brasília que toma conta das páginas e dos programas da velha imprensa. Em 99% dos casos, esses escândalos de Taubaté são relacionados a Bolsonaro, seja a história das joias, do cartão de vacina, da baleia, do golpe ou do tumulto na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, uma página que o regime Supremo PT se recusa a virar. Essa rotina, que se repete num looping infinito, foi elaborada operação após operação da Polícia Federal para prender conspiradores de um golpe de Estado que nunca aconteceu. O regime nem disfarçava do que estava atrás. No final, os jagunços sempre se apoderavam de celulares e computadores para vasculharem à vontade. Essa prática é chamada de pesca probatória e é ilegal em países civilizados. Mas país nenhum dirigido por Lula e Xandão tem como ser civilizado. E aqui essa prática ilegal dá à luz a acusações de que essas pessoas preparavam uma conspiração contra o Estado com o roteiro de novela de Janete Claire, incluindo sequestro, explosões, envenenamento e enforcamento de autoridades em praça pública. O que nunca aconteceu. A velha imprensa, se alternando entre a histeria da Daniela Lima e o deboche burro da Natuza Neri, bate incessantemente na tecla dessas ações da polícia política do Lula até desgastar tanto a tecla quanto a paciência do espectador. Globo, CNN, UOL, Correio Brasiliense e outros canais desesperados com a perda do protagonismo tentam enfiar na cabeça do brasileiro a tese de que o Brasil vive exposto ao risco de um golpe ou do assassinato do presidente da República e do ministro Alexandre Glandi.
O mais bizarro é que esses veículos divulgam essas notícias num sistema copia e cola, direto do zap dos assessores dos ministros do STF ou do Lula, sem questionar, sem apresentar o contraditório, sem levar em conta que a fonte pode estar mentindo, manipulando ou inventando narrativas, como aliás todo político da esquerda fez comprovadamente, pelo menos nos últimos 25 anos. Os comentaristas desses jornais e emissoras não aceitam o fato de que, depois de 2 anos, os jagunços do regime ainda não conseguiram achar a prova de que Jair Bolsonaro comandava uma conspiração cinematográfica para continuar no poder. E não se conformam com o fato de ele ainda não estar atrás das grades, como se isso fosse aumentar seus salários ou devolver a relevância que eles nunca mais terão. É a luta para emplacar a tal narrativa. E quanto mais fraca e improvável a narrativa, maior o esforço das emissoras, mais longas as horas gastas pela Miriam Leitão em frente às câmeras para tentar convencer o afegão médio de que inflação é boa, queimadas são culpa do clima, traficante com fuzil é estudante com guarda-chuva, Lula é honesto, Xandão é a democracia e Bolsonaro é golpista! Só que todo esse esforço, todo esse império midiático munido de roteiristas, estúdios, ilhas de edição, cinegrafistas, maquiadores, apresentadores e marqueteiros é derrotado com um simples vídeo feito com celular em alguns minutos por um jovem deputado. Nicolas Ferreira postou ontem um vídeo perfeito que apenas mostra friamente os fatos, sem forçar a barra como fazem hoje os militantes de redação. O resultado é humilhante para a equipe de comunicação tão preparada e bem paga pelo regime supremo PT. Olha que surra. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é sensível, mas, enfim, alguém tem que falar, né? E se você chegar no final do vídeo e achar normal, o problema já não é mais comigo, é com você. Vamos lá. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Missão cumprida. Então é isso, ninguém nunca vai explicar o que é essa missão e o que foi cumprido. Um ministro do TSE falando com Alexandre de Moraes que missão dada é missão cumprida. Isso aí, problemas na mídia. Deixa pra lá. Inclusive é o mesmo juiz que recebeu tapinhas na cara do Lula. Mas claro, tudo normal, com certeza é um juiz extremamente imparcial. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Ou seja, um ministro do STF dizendo claramente de que foi através da intervenção deles, da decisão deles, que possibilitou o Lula chegar à presidência da República. Também tudo normal. Peraí, enfrentou a Lava Jato? Como assim? A Lava Jato não foi uma operação contra corruptos? O STF, então, lutou contra a condenação de corruptos? Explica melhor, não deu para entender. Refrescando a minha memória aqui, somente nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, o STF tomou 123 medidas contra ele. E agora, neste novo caso, dessa narrativa, o Moraes cita ele 44 vezes. Ai, mas qual que é o problema disso? Nada, uai. Ele só é vítima, réu, promotor, investigador, advogado e juiz ao mesmo tempo. O mesmo juiz que está no top 1 aí no ranking de decisões monocráticas. Só em 2023 foram mais de 7 mil. E o que isso significa? Que ele toma a decisão sozinho, sem precisar de consultar os outros não decidem, só ele decide. Mais de 7 mil decisões na mãozinha dele. E assim, eu não sei se você sabia, mas quem julga impeachment de ministro do STF é o Senado, ok? Grave isso daí. E quem julga os senadores são o STF. Pronto. Entendeu? O famoso joguinho casado. E dá sua moneda para mais uma coincidência. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. Logo Pacheco, que nunca pauta um pedido de impeachment dele. Quando a gente normalizou isso? Simplesmente um juiz saindo do seu ofício, que é julgar simplesmente, para poder ficar entrando em contato com os senadores e pedindo voto. Oi? Mas calma, que piora. Um dia antes dessa confusãozinha toda aí sobre golpe, os ministros Gilmar Mendes, Zanin e Moraes estiveram na Alvorada, casa do Lula. E eles fazem reuniões de avaliação de cenário,
que vem acontecendo com frequência. Mas você tá achando um absurdo, muita interferência? Calma, tá pouco, cabe mais, cabe mais. Ninguém menos, ninguém mais do que Andrei, o chefe da Polícia Federal. Enquanto isso, lá atrás, quando o Bolsonaro colocou o Ramagem como diretor da Polícia Federal, eles disseram que era desvio de finalidade. Ou seja, era competência do presidente fazer isso, ele fez, e eles falaram que não, opa, peraí, tá interferindo. Agora, encontrar regularmente com um presidente na casa dele, junto com o ministro do STF, aí tá tranquilo. Aí aqui, ó, tá de boa, normalidade. A gente normalizou o ministro do STF falando isso aqui pós-eleições. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Isso porque eles juram de pezinho que eles estão fazendo um discurso de pacificação do país. E é importante lembrar do artigo 95 da Constituição que fala, olha, dedicar-se à atividade político-partidária. Um juiz é vedado, é proibido ele fazer isso. Eu pergunto, um juiz, pós-eleições, falar que derrotamos o bolsonarismo no evento da União Nacional dos Estudantes, seria isso? Não sei. Já que é eles, pode, né? Claro. Dos 11, um foi indicado pelo FHC, 4 pela Dilma, 1 pelo Temer, 2 pelo Bolsonaro e os outros 3 pelo Lula. No mínimo até aqui já deu para perceber que não há uma segurança jurídica no nosso país. Pelo contrário, há um relacionamento jurídico. Isso é claro. Agora vamos para a treta de hoje. Mas antes, eu vou lembrar algumas coisas. Em 2019, o Janot disse que foi armado ao STF para poder matar o Gilmar Mendes. Você viu algum inquérito sendo aberto, algum julgamento, alguma narrativa? Janot assassino? Não, né? Pois é, talvez seja porque ele foi indicado por uma petista, a Dilma, né? Talvez, não sei, assim, sou uma suspeita. Agora estão tentando emplacar no Bolsonaro uma tentativa de golpe. E quando você pega a lista do porquê que eles estão sendo indiciados, basicamente é por conta de informações falsas sobre o sistema eleitoral e incentivo a atos antidemocráticos. Aí eu te pergunto, é crime questionar processo eleitoral? Uma pergunta, porque se for vai ter que fazer umas prisãozinhas aí. Começando pelo PSDB, que disse que não é possível auditar o sistema do TSE e pede voto impresso. PSDB golpista. E depois tem que também lá no PDT, que em 2010 disse rejeitar novas urnas, também por conta da insegurança dela. E vai ter que prender também esse aqui, ó, Flávio Dino. Meus amigos, dá só uma olhadinha. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. No seminário sobre eleições digitais, o professor Diego Aranha conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ou seja, de duas uma. Ou questionar processo eleitoral não é crime, ou só é crime quando a direita questiona. Não tem outra resposta. E antes de falar aí sobre o tal do golpe, é importante falar de que eles meteram aí um padre no meio. O José Eduardo. Ele tava lá fazer o que no golpe? Ia dar cobertura espiritual, ó, vou rezar aqui que tudo dê certo. Tá de sacanagem, né? Falar que ele incitou fiéis a questionar a legitimidade das eleições. Oh, meu Deus. Prendam esse padre. Mais uma vez, se for assim, vai ter que prender também o Al Gore, que era um democrata que competiu contra o Bush e também pediu a recontagem de votos, porque, segundo ele, tinha irregularidades de votos lá na Flórida. Em 2004, John Kerry, também democrata, também alegou ali problemas lá em Ohio, e os deputados de esquerda, inclusive, também formalmente alegaram irregularidades e também nunca vi pedir prisão para ele. Em 2016, agora, abertamente, a Hillary Clinton e vários líderes democratas em diversas vezes também questionaram o resultado das eleições, falando que a Rússia tinha interferido nas eleições de 2016. Eu nunca vi também ninguém pedir a prisão para eles. Mas aqui no Brasil, um padre que faça a mesma coisa do que a esquerda mundial, inclusive aqui no Brasil também faz, aí não. Aí tem que indiciar e botar ele praticamente como um criminoso. Agora sim, vamos lá para o tal golpe de Estado. A pergunta é, se você redigir um documento baseado no artigo da Constituição que será enviado para o Congresso e ele só surtirá efeito se o Congresso decidir, é golpe? Se você respondeu que sim e é petista, meus parabéns, você acaba de colocar a Dilma na cadeia. Porque na época da Dilma, antes do impeachment, foi também sondado decretar estado de defesa. E ela consultou o general Eduardo Vilas Boas. Ou seja, ela estava querendo dar um golpe, vai ser indiciado, vai ter aí investigação, vai quebrar o sigilo do celular da Dilma. Ixi, se quebrar, hein, eu acho que roda muita gente. Claro que não, pô. O
Porque o que acontece é simplesmente criação de narrativa atrás de narrativa. E quem fala isso não sou eu, é o papai Lula. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Bolsonaro negou o pedido de general para botar ministro a favor de golpe. Uai, eu entendi, uai. Quer dizer que então o Bolsonaro salvou a gente? Uai, explica pra gente. O governo que tá querendo derrubar o Bolsonaro é o mesmo que triplicou pedidos para a Polícia Federal para poder investigar críticos e opositores políticos, que tem esvaziado o setor de investigação em troca de aumentar os inquéritos sobre o Bolsonaro. Assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas sério, isso aqui é inegável. Já tentaram emplacar Val do Açaí, interferência da PF, Queiroz, golpe de Estado, Marielle, minuta de golpe, porteiro da Marielle lá, joias, 51 imóveis, carteira de vacina, imóveis dos Estados Unidos, baleia, Covid, Marielle, Mauro Cid, embaixada da Hungria, o cara dormiu lá e... Meu Deus, não pode. Aí vem joia de novo e minuta do golpe agora é de novo. Sim, pode ser uma opinião minha, mas eu acho que existem coisas mais graves, assim, eu acho. STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em galerias de Campinas. Solto pelo STF, traficante André do Rap completa 3 anos foragido. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. Sério, dá pra ficar aqui o dia inteiro falando sobre decisões absurdas do STF. Mas o importante mesmo é os caras que iriam dar um golpe e que não conseguiram pegar nenhum táxi. Tipo assim, eu não sou nenhum tipo de especialista em segurança pública não, mas, tipo assim, eu vou cometer um atentado terrorista ali e aí eu vou chamar um táxi. Ô, táxi. Ei. E a outra narrativa é que o Felipe, que era assessor do Bolsonaro, simulou ter ido aos Estados Unidos para esconder da polícia. Cá entre nós, quem que quer esconder e vai pro aeroporto? Vou pra casa da minha sogra porque eu quero esconder da minha mulher. Isso não faz o mínimo de sentido. Mas vocês lembram que numa conversa entre 2 assessores do Moraes, eles disseram isso aqui, ó. Eles estavam caçando algo para poder ferrar a galera da direita, mas eles só estavam achando publicações jornalísticas, não estavam falando nada. E aí a resposta vem. O cara fala, use a criatividade, risos e risos. E realmente estão usando a criatividade assim, pra danar. E eu não vou nem comentar e indiciar alguém por conta de discurso de ódio, porque sério mesmo, se tem alguém que já sofreu discurso de ódio nesse país é Bolsonaro. Desde encenar o matando o cara, jornalistas falando do porquê ele torce pra ele morrer, e empresa artística colocando a cabeça dele como uma bola de futebol. Aí é bom lembrar que o Bolsonaro não tá inelegível porque ele cometeu corrupção, pedalada fiscal, algo do tipo não. Foi por conta disso daqui, ó. Reunião com embaixadores durante a eleição. Agora eles querem prenderem por conta de um golpe de Estado. Me parece, a esquerda quer colocar no mesmo pé de igualdade Bolsonaro e Lula. Tipo, Lula foi preso por corrupção, mas o Bolsonaro também foi por golpe de Estado. O Bolsonaro sofreu um atentado, e agora a gente também. E assim, negar que o Bolsonaro realmente foi o único a sofrer um atentado real contra a sua vida é negar a realidade, bicho. E ele sim, foi o único de fato presidenciável que sofreu um atentado, é negar a realidade, bicho. E o pior, até hoje não descobriu quem mandou o Adélio matar o Bolsonaro. Assim, em qualquer país sério, igual nos Estados Unidos, quando alguém tenta matar um presidente, meu amigo, é uma mobilização geral. Imagina se o Lula, STF, Moraes investigasse o Adélio igual investiga o Bolsonaro, hein? Nossa Deus. E se investigasse o Lula igual investiga o Bolsonaro, já teria, sei lá, até achado o dedo dele. E será que deve ser por isso todo o desespero? Nova pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula. E o Bolsonaro sempre fala isso, né? Se ele é um cara que, enfim, não vale de nada, etc., por que não deixa ele concorrer? Deixa ele concorrer aí, pô, rapidão, só pra gente ver o negócio. Aqui do chocolate. E aí você pode me perguntar, Nicolas, o que dá pra fazer contra tudo isso? Na CCJ, por exemplo, a gente conseguiu avançar e colocar ali alguns limites contra o STF, decisões monocráticas, por exemplo. Foi um bom avanço. Mas eu preciso repetir, de que quando nós não estamos em uma democracia, muito dificilmente instrumentos democráticos vão surtir efeito. Afinal de contas, não é uma democracia. Por isso, não desista de colocar boas pessoas no executivo, no judiciário, no legislativo, porque é só ocupando esses espaços que a gente vai tirando essa galera. Enquanto isso, o Rui Barbosa tá mais do que certo. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. Esperemos pelos próximos capítulos. Perfeito! Vídeo didático do Nicolas sobre o judiciário criativo da Brazuela. A sequência factual, exposta à luz do dia, é reveladora do que fizeram no Brasil.
Bolsonaro é um perseguido político. A única chance dos tiranetes vencerem é calando todo mundo na base da força bruta. A popularidade de Bolsonaro teve como efeito escancarar o sistema podre que o Brasil tem. Demonstrou que a nossa Constituição não tem validade nenhuma. Quando ameaça o poder deles, tudo se torna permitido para que o sistema possa prevalecer. Nicolas, além de um excelente deputado, é um comunicador fora do comum. E se comunicar bem, conscientizar as pessoas, também faz parte das funções de um político. Na comunicação, o Império Supremo PT tem a bazuca, enquanto a aliança rebelde da direita, como os Ewoks, tem estilingues. Mas a bazuca está enferrujada, virou sucata e é operada por atiradores míopes, burros e descoordenados, tão ruins de mira quanto os Stormtroopers. Enquanto isso, os estilingues são milhares, estão firmes e sempre acertam um alvo, como nessa pedrada certeira que foi o vídeo do Nicolas. Olá, sou Érica Diógenes, farmacêutica, doutora em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos e estive à frente do projeto NatuShark. O desafio era criar a melhor associação de ingredientes em uma suplementação que pudesse auxiliar no alívio de dores nas articulações e na melhora da saúde óssea. Chegamos num combinado de suplementos que foi cuidadosamente desenvolvido para a obtenção da máxima eficácia e segurança. Já são milhares de clientes satisfeitos dentro e fora do Brasil. Venha conhecer você também os benefícios do NatuShark. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.